Olá. Oi, Camila. Oi, Ana, tudo Boa bom? tarde, tudo bem? Boa tarde. Faz tempo que Tava... você está aí já? Não, cheguei agora. Então tá bom. Falei, nossa, então tá bom. Cheguei agora. Deixa eu só avisar para o pessoal que está entrando, né, que a Uhum, gente vai fazer essa live, né, nesse domingo sobre a agressividade. As nossas lives antes estavam sendo semanais, depois quinzenais, e agora só para avisar para as pessoas que agora a gente vai fazer esporadicamente, de acordo com as temáticas que forem vindo, né, que a gente julgar que vai ser interessante. Então não vai ter mais uma frequência, pedir para todo mundo acompanhar aí o Instagram para estar, né, se atualizando dos temas, das lives, das informações sobre os cursos, tudo, né? E essa live de hoje vai ficar salva tanto aqui no Instagram como também no nosso YouTube. Aí eu peço para o pessoal seguir aí nosso canal, que é o Biossíntese Natal. legal, Tá tá certo? bom. E aí, vou só te apresentar, né, para o pessoal, currículo bem extenso, Não só tanto. para apresentar a Ana Silvia Paula, né, que é psicóloga, psicoterapeuta haitiana, senior trainer em biossíntese, local trainer em análise bioenergética, professora e supervisora do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, também do Ligare, né, que é do Instituto de Terapia Corporal de Presidente Prudente, também do Vibrare, que é o Instituto de Análise Bioenergética de Brasília, também do Instituto Anima e de Goiânia, coordenadora do Grupo de Trabalho em Psicologia Corporal na América Latina, que é pela União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, não é isso? Isso. O Ligari, ele tem duas, gostaria de falar que o Ligari tem duas unidades, tá? Uma é americana e outra é Presidente Prudente, ok? Bacana. É isso aí. Então, um currículo Tá. bem extenso aí com essa parte corporal mesmo, né? Já há algum tempo que eu estou na área, né? E vamos ver o que eu posso contribuir aqui, né? Quero agradecer, primeiramente, a equipe de Natal, né? A equipe toda de Natal, principalmente ao Valdo de Almeida, que foi a pessoa que me fez o convite. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Tá ótimo. E aí, Ana, acho Vamos que a lá. gente poderia começar falando, né? Só para introduzir o Uhum. tema, achei bem importante a gente estar tratando essa questão da agressividade sobre uma outra ótica, né? Uma ótica de potência, da força, de energia vital, já que a gente está num contexto hoje em que a sociedade está meio identitária, vamos dizer assim, né? Então, se eu sou de um grupo, eu odeio outro grupo, não faço parte daquele grupo, então ficam coisas bem divididas, politicamente falando, e outras temáticas também. Fora a pandemia que a gente vivenciou aí, aumento de violência doméstica, com criança, tudo. Então, é um tema bem atual, mas que a gente vai tentar trazer esse outro olhar como potência, porque a gente costuma pensar muito na raiva como essa questão da violência, na agressividade como um ato violento, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí de onde vem essa questão da raiva, desde a questão aí do Tá. bebê, enfim. Então, fique à vontade para falar Ok. sobre o tema. Quando eu pensei na agressividade, inclusive você já está introduzindo isso, né? Eu pensei na questão mesmo da violência doméstica, né? E dos feminicídios que estão ocorrendo e tudo isso, né? E esse lugar da raiva como algo muito intenso, né? Eu falei, poxa, mas tem um outro lado da raiva, da agressividade, que poucas vezes as pessoas falam, elas até acham que não existe, só tem lado ruim da raiva, né? Então a gente não pode expressar, e isso é reforçado muito, às vezes, pela religião, né? Então, o quanto que a raiva não pode ser dita, não pode ser colocada, né? Então eu fui pesquisar um pouco, né? E aí eu vi que dentro desse processo da violência doméstica, né? Logo no primeiro mês da pandemia, 40%, teve um aumento de 40% da, de violência doméstica, seja mulheres, crianças, né? Comparado ao mesmo mês do ano de 2019. E esse dado de 40% ainda não é um dado real, por conta de que as pessoas não podiam sair de casa para fazer a denúncia, né? As mulheres, principalmente, não podiam sair de casa. E aí também, né, o aumento do feminicídio,
que também aumentou muito, né? Principalmente em mulheres negras, onde a classe social menos favorecida e numa situação de muita vulnerabilidade também trouxe, né, esse lugar do ódio e motivado muito por uma questão de gênero, né, uma condição de gênero. Então, eu falei, poxa, tem tanta violência acontecendo, tem tanta agressividade acontecendo, né? Mas eu sei que quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar o Lowen, que é um dos meus pensadores, e o David Boadella, que são os meus mestres, né? Dentro da bioenergética e dentro da biossíntese, eu vejo que tem um lado positivo, né? Então, eu vou começar falando um pouco do Lowen, né? Que traz essa questão da raiva, né? Ele coloca que a raiva, ela é uma emoção que ela não é destrutiva, né? Agora, a ira e a fúria, sim, são emoções destrutivas, destruidoras, vamos dizer assim, que podem machucar, até levar à morte em algumas condições, né? Então, a ira, quando ela é explosiva, ela significa que a gente não consegue controlar. Então, a raiva, ela pode ser contida e pode ser controlada. Agora, a ira e a fúria, ela não pode ser controlada. Então, a partir do momento que está nesse lugar da raiva, né, da ira, você não consegue mais controlar. Né? Então, o ódio, ele pode estar, né, também encoberto por uma impotência. Quando a pessoa se sente muito impotente, às vezes ela vai trazer um ódio que muitas vezes é desproporcional, né? Então, geralmente, o ódio ele vem num grau muito excessivo, né? E pode chegar também ao desejo de matar até, né? Nessa questão do feminicídio, é muito o que a gente vê, né? O ódio, a ira, esse lugar de uma condição, de uma emoção que não se consegue controlar mais. Ela vem e a pessoa não consegue controlar, né? E o ódio na realidade, o que o Lowen coloca é que o ódio, ele é uma raiva congelada, né? Uma raiva que não teve vazão, ela não teve como sair e ela vai ficando dentro da pessoa, envenenando a pessoa, como se fosse um veneno mesmo na pessoa, né? E aí ela não consegue sair, né? E aí, então, a ira, ela se desenvolve quando uma pessoa sente, sente o seu poder e que ele foi frustrado ou foi contrariado, né? Então, quando a pessoa sente isso, ela vai fazer uma explosão, né? Ela vai fazer uma explosão. Por exemplo, uma criança... Então, na verdade, você está dizendo que uma pessoa que não pôde ter essa raiva expressa, não pôde expressar no ambiente a raiva, ela vai guardando aquele montante em algum gatilho que possa ali romper, aí sai uma fúria, que aí ela não consegue mais controlar. Deixa de ser algo, uma potência propositiva, já vai para a questão do incontrolável e para algo mais destrutivo, né? Que acho que a fúria teria essa questão da destrutividade, né? E às vezes até a fúria cega, como a gente fala, né? Que você vai direcionar contra alguém que não necessariamente é quem você tem raiva, mas para alguém, uma criança, um inocente que não tem a ver ali com a tua questão, então, né? Isso é legal que você está falando, tá, Camila? Porque, na realidade, o Lowen também coloca uma questão aí que, quando a criança ela é muito impedida de expressar a raiva dela pelos genitores, né, pelo pai, pela mãe, ou até pelos cuidadores, ela vai reprimindo aquela raiva, ela vai guardando aquela raiva, porque ela não pode expressar, né? E aí, quando ela se torna adulto, muitas vezes, ela, então, explode. E ela vai explodir em quem? Em pessoas com quem ela não tem medo. Porque na infância, ela não pode expressar por conta de que ela tem medo, né? Tem medo do pai, tem medo da mãe, são grandes, são maiores, são pessoas que ela não dá conta, né, de expressar. Então, ela guarda, vai ficando com esse lugar do medo, né, da repressão, da raiva. E aí, quando ela vai para o adulto, ela vai buscar pessoas que ela não tenha medo, pessoas que ficam subjugadas a ela, e aí, então, ela pode colocar essa raiva, esse ódio para fora. Né? Então, é como se a raiva ficasse enterrada
sobre uma montanha de medo. Tá? O Loen fala isso, né? A raiva fica enterrada numa montanha de medo e que quando ela se torna a ira, ela vem para fora e ela é liberada. Né? Então, esse é o grande perigo. E aí, Ana, isso que você está falando é legal, fazendo como se fosse uma antítese aí do medo com a raiva, né? Porque Isso. se eu tenho raiva, naquele momento eu não sinto medo, e se eu tenho muito medo, eu não consigo sentir a raiva. Fica uma sendo a antítese da outra. Né? E Exatamente. quanto maior o medo uma pessoa tem, maior a raiva, o potencial de raiva que está guardado ali também, né? Exatamente, como se tivesse um potinho, né? Que vai guardando toda a raiva ali, e em algum momento aquilo transborda e vem para fora numa desproporção muito grande, né? E aí eu fui buscar também, né, no Boadella, como o Boadella fala muito no livro dele, Correntes da Vida, sobre o bebê, sobre a formação do bebê e tudo isso, né? Então eu fui buscar um pouco da informação que ele traz para a gente poder fazer também esse olhar, né, da biossíntese, né? E quando ele traz, né, o bebê que teve, ele diz assim, quando o bebê teve uma boa experiência com a sua mãe, você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Você está Tá, então tá ouvindo? bom. Não, eu estou ouvindo, é que às vezes dá um chiado, eu estava achando que estivesse atrapalhando. Não. Às vezes dá uma travadinha em você, mas eu não dá para eu continuar ouvindo tranquilamente. Hum, Não sei se tá, está mas todo mundo vendo bem. é bom perguntar aí para as pessoas para a Só gente teve, entender. só teve uma pessoa que falou que não estava ouvindo, mas logo em seguida ela disse que já estava ouvindo. Então, Será que é o tá ok. fone? Não sei. Então tá Ó, bom. estão dizendo que está ótimo o Ah, áudio. então tá. Então vamos lá. Pode Então ele continuar. coloca, né, que quando o bebê teve uma boa experiência na relação com a mãe, nos primeiros meses de vida, que é bem importante, né, ele pode ter um sistema de energia suficientemente forte e um sentimento de sua própria identidade e de sua própria capacidade de se dirigir na vida, né? Então, para ser capaz de dirigir a raiva mais conscientemente para a mãe. Então, assim, se ele tem uma boa relação com a mãe, ele também pode expressar mais a raiva dele para a mãe, porque ele tem uma segurança, ele tem uma garantia de que a mãe está lá para ele, né? E se ele tem uma dificuldade, se ele não tem tanta segurança de que a mãe, ele tem uma boa relação com a mãe, não tem tanta segurança, ele acaba não expressando a raiva para a mãe, porque ele tem medo de perdê-la, né? Então, assim, se eu sei que a minha mãe me ama, eu posso brigar com ela, eu posso expressar minha raiva, eu não ligo, né? Eu posso falar e posso brigar com ela, porque eu sei que daqui a pouco está tudo bem, ela não vai me abandonar. Agora, quando a criança não tem essa segurança, ela tem que recolher a raiva, tá? Então, o que ele fala, né, também, é que, por exemplo, no desmame, se for feito de forma abrupta, né, ou se a mãe começa a se afastar, assim, agressivamente da criança, né, quando ela está na interação com o seio, ela pode se tornar muito violenta, né? A mãe pode se tornar muito violenta. Então, vivenciar a raiva é um processo devastador para a criança, né? Então, uma vez que o sentimento equivalente ao de um ser assassino, né? Isso é uma coisa importante. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Ficar melhor. Porque assim, quando a mãe começa a fazer o desmame, a criança quer o seio, né? Ela quer o seio, ela quer o leite e tal. E quando a mãe começa a sair um pouco, né? A querer fazer o desmame, e a criança, ela sente que isso está acontecendo, ela fica muito insegura. Então, ela começa a buscar ainda mais. Então, ela faz esse processo de buscar a mãe ainda mais, e muitas vezes, se ela não tem um apego seguro, que a gente fala, né? Se a criança não confia no amor, porque no amor que ela está recebendo, após uma separação, logo ela vai superar o vínculo. Se ela não confia, ela não tem essa segurança, né? Então,
o que acontece, às vezes, na separação do seio, né? Quando a criança começa a desenvolver os dentes, por exemplo, e aí ela começa a querer morder o seio e agarrar o seio da mãe, porque ela tem medo que aquilo vá embora, né? E aí, quando ela está mordendo, a mãe normalmente reclama, né? A mãe não quer que morde, né? Então, algumas mães fazem esse limite para a criança de uma forma bacana, de uma forma legal. Tá? Outras mães retiram e começam, não, meu filho está me mordendo, não quero, né? E aí a criança, ela, quanto mais a mãe faz isso, mais ela quer se agarrar ao seio da mãe, porque ela está vendo que ela está perdendo aquilo, né? Ela sente que a criança é muito sensível, né? E aí, então, ela, de alguma forma, ela vai brigar com essa mãe, né? Mas ao mesmo tempo a mãe briga muito com ela, né? Ela briga no sentido, né, de querer morder o seio e tal. E aí a mãe acaba rejeitando a criança e é onde acaba complicando ainda mais, né? Então o crescimento dos dentes e o crescente controle da musculatura do maxilar, né? Conforme a criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo essa musculatura, e isso é muito importante na questão da raiva e da agressividade, né? Onde estão todos os nossos sentimentos, né? A maioria dos nossos sentimentos estão aqui, por isso que às vezes a gente tem bruxismo, muita gente tem bruxismo, né? Aperta muito os dentes para dormir, né? Então contém muito a raiva, né? E isso está desenvolvendo lá na história do bebê. Quando o bebê está sendo amamentado, essa musculatura começa a se desenvolver e aí ela tem que fazer um controle para não morder o bico da mãe, né? Morder o seio da mãe. E ao mesmo tempo, ela então não consegue ainda ter todo esse controle, toda essa habilidade, né? E aí vira uma faca de dois gumes, né? Porque ela quer buscar muito e aí a mãe não quer e ao mesmo tempo ela não tem tanto controle, a mãe não entende que ela não tem tanto esse controle ainda e acaba rejeitando a criança, né? Isso é muito complicado. E por isso também que às vezes a gente tem muitas questões, né, de bruxismo e agressividade. E que na verdade é a expressão que a gente faz quando a gente está com raiva, né? Que a gente mostra os dentes. É justamente Exatamente. essa área aqui. Essa área aqui, pega aqui atrás também, no hospital, né? Às vezes tem muitas pessoas que têm muita dor aqui no hospital, na base do crânio, né? Por conta desse lugar de querer morder. Isso. Ana, e aí você falando dessa questão do bebê, né? Eu estava pensando que, acho que principalmente para a nossa sociedade, é muito difícil para muitas pessoas a aceitação dessa raiva. Né? Então, assim, a gente não, o bebê ou a criança, ela não pode sentir a raiva, ela não pode expressar essa raiva, e aí vai bloqueando essa expressão, né? Sim. Não só, porque você falou muito dessa questão do seio do bebê, que naturalmente vai haver também um desmame sendo mais abrupto ou mais, né, de forma mais afetiva. Mas quando essa criança vai crescendo também, que ela vai se diferenciando, né, dessa mãe, ela vai querer ir testando também, vai expressar quando ela é frustrada. E aí, como é que acontece? Como é que está acontecendo então, aí? né? Eu sinto, né, que tem muita desinformação, né, na questão das mães, né? Eu acho que, como dizia já Ângelo Gaiaça, né, os pais deveriam fazer um curso antes de ser pais, antes de terem filhos, né? Porque tem muita desinformação em relação à agressividade da criança, né? Então, qualquer comportamento mais agressivo, ele é sentido como impróprio, inconveniente, né? E os pais tendem a reprimir muito a criança, né? Nas expressões dela de raiva, né? E é interessante que os pais reprimem a criança na expressão dela de raiva com raiva, né? Então, os pais brigam, os pais xingam, eles gritam, né? Eles acabam humilhando a criança. Então, eles vão reprimir a agressividade da criança na raiva deles ou na agressividade deles, né? Que também assusta muito a criança, né? Então, ao mesmo tempo que tem esse lugar, né, de expressão, né, da criança, tem um lugar que os pais também acabam incentivando uma agressividade, porque eles fazem praticamente igual,
né? Mais ou menos igual ao que as crianças estão falando. Mas Ana, Oi. desculpa, é porque fizeram uma pergunta que eu acho que está aí nesse momento, que é se seria o morder da criança uma defesa por causa da sobrevivência. Acho que Isso. alguém colocou se é algo mais instintivo, colocaram aí também. Isso, exatamente. Tem o instinto da criança, né, quando ela está no seio da mãe ainda, é para a sobrevivência. Então, ela quer segurar o seio, né, ela quer manter o seio, manter o leite, né, o que é a sobrevivência dela. Então, é automático, isso é instintivo, ela vai tentar morder. Né? Como os cachorrinhos, gatinhos que a gente vê quando a mãe, a mãe gato ou a mãe cachorra tem filhotes, né? Quando os cachorrinhos filhotes começam a morder, elas saem, elas vão andando e vai caindo os gatinhos, vai caindo os cachorrinhos, elas não deixam, né? Porque neles eles têm que aprender a sobreviver de uma outra forma. Mas o ser humano, ele não consegue sobreviver de uma outra forma, ele não consegue buscar comida em um outro lugar. Então, é um instinto de sobrevivência, como é nos animais, mamíferos todos, mas o ser humano ele tem uma coisa que é da dependência, então ele precisa se manter lá, né? Então, realmente, estar nesse lugar da agressividade, né, de buscar o seio e morder, é instintivo. E o ser humano não permite muito, né? Nem pode também permitir, não dá para ficar deixando, né? Mas ao mesmo tempo, acho que como que faz essa passagem de poder dar um limite para a criança, mas ao mesmo tempo não deixar de alimentá-la, né? Porque os cachorros, os gatos saem, eles saem andando e os gatinhos que se virem para buscar comida em algum lugar. Agora, a gente não tem isso, o ser humano é totalmente dependente, né? E como também, quando a criança é maiorzinha, como você vai frustrar, ela vai ficar raivosa, mas você, de alguma forma, também acolher aquela raiva, sem precisar Exato. fazer a vontade da criança, né? Exato, porque isso é muito importante, né, Camila, nesse sentido de que às vezes a gente acha que né, que não deve dar limites e tal, porque senão a criança vai se sentir mal, mas não, às vezes a gente tem que dar limite, mas um limite afetivo, né, um limite que não impeça ela de se expressar. Né? Até tem um exemplo de uma amiga minha, né, ela tem uma filhinha de 5 anos, e a filha, ela falou para mim, nossa, a minha filha, ela fica com raiva, ela sai esmurrando a porta do armário, ela bate na parede, assim, soca na parede e tal, né? E eu fico apavorada com isso, né? Eu acho que ela tá muito, né? Tá muito nervosa, preciso fazer alguma coisa e tal. E agora ainda veio me pedir um saco de box de presente de Natal, né? Ela falou assim, absurdo isso. Falei, não, que bom que ela está Que bom. podendo expressar, né? Que bom que ela está podendo trazer e colocar a raiva dela num lugar adequado, né? O saco vai ser o lugar que ela vai poder expressar a raiva dela num lugar adequado, né? Ainda mais nesse momento da pandemia, onde a gente não tem onde as crianças estão presas, aprisionadas dentro de um apartamento, que é o caso dela, não tem crianças para brincar, não tem aonde expressar a agressividade dela, né? Não consegue ir para a rua, não consegue correr, né? Enfim, e a criança não estão na escola, não vão para a escolinha, não tem nada para fazer. Então, é um momento de expressão, né, da agressividade que é muito importante, tem que ser entendido pelos pais. Eu vejo que muitas vezes isso não é entendido pelos pais e é reprimido completamente. Então, se a criança já está no processo de querer expressar e não conseguir, nessa hora é pior ainda, né? Isso, e aí recapitulando, quanto mais a raiva reprimida vai ficando, maior o medo, e lá na frente pode haver esses rompantes de fúria Exatamente. também. E você falando das crianças, eu lembrei que tem muitas crianças que é como se essa raiva elas voltassem para elas mesmas, né? Que batem a cabeça na parede, que às vezes os pais ficam ainda Isso. mais Mais preocupados quando é nervosa. direcionado para a própria criança. Exatamente, exatamente. Aí isso é muito comum também de acontecer, né? Então, o que eu sugiro, né, é que as pessoas deem uma almofada para a criança socar, pede para ela socar um colchão, bater as pernas no colchão, bater os braços no colchão,
ou numa almofada, para expressar essa agressividade, para não colocar agressividade para dentro dela. Porque aquilo que eu falei anteriormente, a agressividade, quando ela fica para dentro, né, quando ela vai para dentro, ela acaba envenenando a pessoa. Né? E aí pode trazer vários problemas, né? Várias Inclusive questões, doenças, né, Ana? várias doenças, né? Então, a gente vê mesmo que tem muitas doenças autoimunes, doenças que têm maiores, enfim, síndromes do pânico, por exemplo. Também é uma expressão, uma raiva que não pode sair, muitas vezes, né? Enfim. Então, seguindo aí, né? Continuando falando lá do dela, né? Então, o impulso da criança de morder, como uma resposta à frustração, pode facilmente, então, se transformar num bumerangue para ela, né? Pode voltar como uma forma de ameaça e frustração, né? Então, a raiva voltada para si mesmo, que é isso que a gente está falando, né? Ela se transforma em culpa e não tem saída, né? Então, a raiva ela pode se transformar em culpa e não tem saída. E essa sensação de que existe algo de mal dentro de mim, eu estou fazendo algo de mal, né? Então tem algo de mal dentro de mim quando a minha mãe não me aceita, quando a minha mãe não me deixa expressar a minha raiva, ou quando a minha mãe está brava comigo. É alguma coisa que está dentro de mim, que eu sinto isso, né? A criança vai sentir dessa maneira. E aí, isso vai sendo exagerado, né, pelo sistema nervoso autônomo, que vai contrariando a tranquila operação de digestão, registrando raiva. Então, aquilo que poderia ser um processo tranquilo de amamentação pode se transformar num lugar de muita raiva, né, quando a pessoa não sente esse lugar mais fluido que a mãe permite, enfim, né? Então, para o Lowen, né, no livro dele Alegria, que é um livro que ele fala bastante sobre a raiva, ele vai falar que a emoção da raiva ela é parte da função mais ampla da agressão, que literalmente significa mover-se na direção de. Então, a raiva ou a agressividade, ela é um processo, é uma emoção que parte de um movimento de mover-se em direção de. Então, eu vou em direção a alguma coisa. Para fazer esse movimento, né, eu tenho que ter uma certa agressividade, né? Então, a agressividade para a psicologia, ela tem como polaridade a passividade. Então, fica parado, sem ação, esperando que façam por mim, né? Então, a polaridade da agressividade é a passividade. Então, as pessoas às vezes ficam paradas, não conseguem fazer as coisas, não conseguem buscar, ficam ali paradas e não tem uma agressividade, né? Então, a gente pode mover-se na direção de alguém por amor ou por raiva. Tá? Então, eu me movo em direção a alguma pessoa ou alguém, eu posso me mover pela raiva e pelo amor. Né? E também, ambos... Ana, eu acho que também tem a questão de que a gente só odeia quem a gente já amou, né? Sim, a gente também. não odeia simplesmente aleatoriamente. Normalmente Claro. vai ter esse vínculo antes do amor, para Exatamente. depois eu poder me decepcionar e aí eu passei para... Exatamente. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu vou buscar uma pessoa, né, para namorar. Eu tenho que buscar essa pessoa para namorar. Senão eu fico parado numa passividade, eu não consigo encontrar ninguém. Né? Eu preciso, se eu vou num restaurante, eu preciso ter alguma agressividade para chamar um garçom para vir me servir. Agora a gente nem está podendo muito ir no restaurante, mas a gente fazia isso. Nos outros tempos a gente fazia isso. Né? Então, se eu preciso falar com o meu chefe, né, numa empresa, ou pedir um aumento, ou reivindicar alguma coisa dentro de uma empresa, eu preciso ter uma certa agressividade para fazer isso. Se eu não tiver, eu não vou conseguir. Um vendedor, por exemplo, se ele não for um pouco agressivo, ele não consegue vender nada. Então, ele precisa ter uma certa agressividade. Então, é dessa agressividade importante que eu estou falando, né? E que é positiva, né? E a gente precisa desse movimento.
Isso, e eu acho até, Ana, que a gente poderia até complementar que essa agressividade, ela vai servir também para a gente manter nossa integridade psicológica e física muitas vezes. Então, se eu tô, sei lá, até num casamento, como você trouxe a questão da paquera, num casamento que não tá legal, eu preciso dessa agressividade até para eu conseguir me separar, para eu me Exatamente. preservar, né? Para eu Exato. pedir para sair de um emprego, até você falou do vendedor, mas até essa questão do limite para o outro que implica na minha manter minha integridade, né? Claro, exatamente. Se eu não tiver esse limite, se eu não souber, né, lidar com esse limite, né, eu acabo sendo passado por cima, né? Ou seja, eu não tenho, se eu não tiver esse limite bem contornado, realmente o outro pode fazer o que quiser de mim, enfim, né? Num jogo de tênis, por exemplo, ou num jogo de futebol, a agressividade ela tem que existir. E se ela não existir, as pessoas não conseguem fazer o jogo, não conseguem jogar, né? Então a agressividade ela está presente e requer um autocontrole para não chegar numa agressão física, né? Então assim, é importante a gente conhecer o grau de agressividade que a gente tem para que a gente possa estar no mundo sem atuar numa coisa mais de agressão física, né? E eu Então a acho que isso que gente você está falando é legal também, Ana, que entra numa questão de que eu só posso controlar minha raiva, eu só consigo ter esse limite se eu também posso expressar. Eu sei expressar, eu sei como expressar essa raiva e ao mesmo tempo eu sei que ali eu não posso ultrapassar, né? Então, isso. eu ter esse contato com a minha raiva favorece os dois lados, até onde eu posso ir, né? Exato, por isso que é por isso mesmo, né, que eu preciso entender o processo da raiva lá atrás na minha história, porque se eu consigo entender, né, e expressar a minha agressividade, eu também vou estar podendo dar o limite para o outro quando eu sinto que está próximo demais ou está ultrapassando a minha barreira, vamos dizer assim, né? Ou Isso. está invadindo, né? Então eu tenho que ter esse contorno bem delimitado, né? E aí estão perguntando, Ana, se a agressividade é a mola propulsora para a gente tomar decisões. Não vi quem foi que perguntou aqui. Ah, foi Sim, Silvânia. Uhum. então, sim, a gente precisa ter não sei se ela é a maior propulsora, tá? Mas ela realmente, assim, ela é uma boa parte do movimento que eu faço para ir em busca de alguma coisa. Então, eu preciso dessa agressividade natural, que é uma agressividade natural, que a gente começa lá com o bebê, mordendo o bico do seio da mãe, né, expressando algumas formas lá já de agressividade, né? Ou mesmo eu me lembro que esses dias a minha filha trouxe o filho dela para ficar aqui comigo, tem 1 ano e meio, e a hora que ela chegou, ele virou as costas para ela e não queria olhar para ela, né? Ficou bravo com ela, né? E só depois de um tempinho, claro, porque ele tem um apego seguro com ela, né? E aí ele foi lá, aí ela chamou e tal, e aí ele foi. Mas inicialmente a criança ela já começa a demonstrar algumas colocações de agressividade lá atrás, que são importantes, porque hoje a gente vê essas crianças que ficam muito no celular, né? Crianças que ficam muito no vídeo, que ficam só assistindo televisão, assistindo vídeo mesmo no celular, que é um veneno, né? A gente vê que essas crianças têm pouca mobilidade, têm pouco impulso de ir para a vida, né? Elas não conseguem fazer o movimento. Então, isso que foi que ela perguntou, sim, uma boa parte é pela nossa agressividade. Ana, eu acho que o que você está falando, a gente pode, olhando um pouco para a biossíntese, pensar na questão do mesoderma também, Sim. né? Do próprio Uhum. músculo, desse sistema que a gente precisa dessa energia para poder ir, né? Sim. Uhum. Sim. Usufruir dessa agressão. Então entra aí a questão das É. camadas, né? Exato. Dentro do processo da biossíntese, a gente tem várias camadas, né? Que é o mesoderma, endoderma e ectoderma, né? Então, o mesoderma é aquele que define o sistema cardiovascular, né? E o sistema motor, que envolve os músculos e o fluxo do movimento, né? Então, ele trabalha com o agir, com o movimento para a vida. E é através do nosso
endoderma, que é o sistema interno, né, mais interno que nós temos, onde eu trago a suavidade, a ternura, o lugar da corporificação das experiências, né? O conter, onde as coisas entram e se reúnem, são resolvidas e contidas para o sentir. Então, através do mesoderma, eu expresso, eu vou para a vida, eu ajo, né? E é através do endoderma que eu consigo olhar melhor, sentir, observar, absorver. E aí é onde eu posso sentir aquilo e ver, bom, é que eu posso expressar dessa forma ou eu não devo expressar dessa forma. Né? Isso, Então, se não tiver camadas... conectado, se não tiver conectado com o endoderma, também vai uma ação mais vazia, né? Sem um sentido para a Exatamente. pessoa. Exatamente, isso mesmo. E tem uma pergunta aqui que colocaram se tem algum exercício para acolher a própria raiva e transformar em agressividade natural. Acolher a raiva para transformar em uma agressividade, eu acho que de potência, né? Mais potente, né? Então, eu coloquei isso mais no momento que eu vou falar dos trabalhos com a terapia, Tá. né? Então a gente espera um pouquinho, Terapêutica. você fala. Eu vou pedir para esperar um pouquinho e a gente já fala sobre o setting, que eu acho que é importante, e como que a gente trabalha, né? Nesse processo todo aí, né? Uma coisa também que eu queria falar, né? É que como que fica o corpo, né? Que tem muito bloqueio, que tem muita raiva bloqueada, né? Uhum. Então, eu pensei, né? Assim, pensei não, né? O que eu sinto, é o que eu vejo, né? A gente pode pensar no Hulk, sabe? Aquela figura, né? Que é o Hulk, que ela é toda cheia de músculo aqui atrás, assim, disposta, né? Ela tem uma coisa intensa, assim, muito forte, né? Se a gente pensar no Hulk, né? A gente pode imaginar como é que é. Claro que numa caricatura muito grande, né? Mas como pode ser o corpo de alguém que tem muito bloqueio no sentido da raiva, né? Então, os nossos sentimentos de agressividade, segundo Lowen e outras teorias, né? Estão localizados nas costas, né? Na musculatura de trás das costas. E aí, assim como os cachorros, quando eles estão bravos, né? Eles oriçam os pelos de cima do corpo, né? A nossa agressividade também está colocada lá. Então, toda essa musculatura das costas, elas vão ficar mais contidas, vão dificultar o movimento dos braços, porque eu tenho muita contenção lá atrás, muita contração atrás da musculatura, e os braços também vão ficar mais contraídos, né, com pouca mobilidade, então eu vou buscar menos e tal. E aí também essa musculatura do pescoço também vai estar muito mais enrijecida, e muita gente tem muita dor nessa região aqui do pescoço, entre as omoplatas, né? Então, são normalmente pessoas que têm muita dificuldade de expressão da agressividade, têm muito controle, então elas acabam tendo muita atenção nessa parte de trás das costas, tá? E aí, assim, a energia também dessas pessoas normalmente é muito pesada, né? Tem muito peso, são pessoas que você não tem vontade muito de ficar perto delas, são pessoas que você evita estar perto, né? Tem muita expressão nesse sentido, né? Elas são muito, muito pesadas mesmo, né? Então, você evita ficar perto, né? Então, tudo isso são coisas que a raiva vai trazendo, né? E vai bloqueando a pessoa por conta dessa não expressão, né? Bom, e como é que a gente cria, né, esses bloqueios? Eu acho que seria importante falar um pouco como é que a gente cria esses bloqueios, né? Esses bloqueios, desculpa, eles são criados, ou bloqueios ou couraças, né, para impedir a nossa raiva de ser expressa, né? Porque precisamos ou queremos ser bonzinhos, boazinhas, a nossa integridade fica ameaçada e muitas vezes precisa ser restaurada, né, através da expressão da raiva. Então, como eu tenho que ter esse lugar da filha boazinha, ou da menina boazinha, ou do menino bonzinho, eu não posso mostrar a minha raiva, eu fico com isso guardado, então, de alguma forma, eu
acabo ameaçando a minha integridade, ou seja, acabo ameaçando aquilo que eu poderia ser de verdade, aquilo que eu poderia expressar de verdade, por conta dessa ameaça, então eu guardo tudo, né? Isso, que aí, Então, na verdade, a pessoa vai aprendendo a funcionar naquele falso self, vamos dizer assim, né? Ela exatamente, precisa estar naquele papel do bonzinho, mas não é necessário, não está condizente com o que ela está sentindo. Então, vai se criando exatamente, essa carcaça aí de fora, né? exatamente, né? Então, a raiva, ela é uma emoção que serve para manter... Oi? Voltou, Voltou? Ah, voltou. ixi, parece que ficou meio escuro ou não? Tá me vendo bem? Ficou um pouquinho escuro, mas já para ver. Caramba, o que será que aconteceu? Bom, não sei. Desculpa, mas eu não Mas mudou pode nada. A continuar. lâmpada está igual. Bom, então, para o Reich, né, a personalidade neurótica, ela vai se desenvolvendo, né, vai desenvolver a capacidade de uma criança de expressar a raiva de um insulto recebido e bloqueado. Por exemplo, né, se a criança ela não pode expressar a raiva dela com alguém que insultou, o pai, a mãe, o genitor, o cuidador, ela vai se transformar numa criança neurótica, tá? Bom, para o Lowe, né, a raiva é uma força de vida positiva. Isso é muito importante, né? Para o Lowe, a raiva é uma força de vida positiva e que tem fortes propriedades curativas. Isso é muito importante, tá? Ela tem várias propriedades curativas. Então, recuperar a capacidade do indivíduo de sentir e expressar a raiva em situações que ferem ou ameaçam ele, né, a integridade ou a liberdade, da pessoa é muito importante. Então, trabalhar com a agressividade, trabalhar com a raiva é trabalhar na integridade, é trabalhar na liberdade da pessoa de se expressar e poder estar no mundo de uma forma integrada e importante nesse sentido, tá? Então, na verdade, a atitude mais adequada para o convívio social é a assertividade. Então, agressividade, assertividade, né? Mas a assertividade, ela só é trabalhada, quer dizer, a assertividade que é muito trabalhada na inteligência emocional, ela só é desenvolvida a partir do momento que a criança começa a amadurecer o ego, que já é mais para frente, né? Então, a agressividade no início da vida, no bebê e tudo isso, depois vem a assertividade quando o ego já está mais estruturado. Até porque quando o bebê, ela ainda não tem nem a coordenação motora mesmo, né? Então vai de Exatamente, acordo exatamente. aonde a energia tá mais no oral, né? No início, então vai usar muito a questão da mordida e aí depois com o tempo ela vai conseguindo ter a coordenação para empurrar, Exato. para A usar partir dessa dos forma 2 anos, mais ou menos, né? A partir dos 2 anos, mais ou menos, é que ela começa a desenvolver mais essa parte fina, né? Motora. Antes dos 2 anos, ela tem muitas expressões explosivas e sem muito controle, né? E a partir dos 2 anos, quando o ego já começa a se formar melhor e tal, ela começa a ter um pouco mais de observação e tudo isso, aí então é que ela vai trazer a parte mais fina, né, que é a assertividade. Tá? Então, nesse momento da pandemia, né, entramos, né, em um processo de irritação muito grande, né, e essa irritação ela é a ponta da agressão, né, onde tem o início da agressividade. Tá? E é lá que a energia começa a se mover e pode ir tanto para um caminho de polaridade, tanto para a violência como para a autoagressão, para a autorregulação. Né? Então, a energia ela pode se mover para a violência
Ela começa lá com a irritação, ela pode gerar uma agressão, né? A ponta dela é a agressão, e aí ela pode ir para essa polaridade. Ou ela vai para a violência, ou ela vai por uma autorregulação, que é como é que eu estou no mundo, como é que eu me coloco no mundo. Nesse momento aqui com você, Camila, e com todo mundo que está participando da live, que eu agradeço muito, a gente está num processo de muita agressividade. Porque a gente jamais imaginou, e a Liane falou muito isso ontem na live dela lá com o Dante, né? Sobre o narcisismo, sobre esse lugar do narcisismo, e nós estamos num processo muito grande de agressividade nesse momento, aqui na live. Eu jamais imaginei que eu estaria falando com você nesse momento. Eu preciso desse processo de agressividade, você também, de ter a cara de pau, vamos dizer assim, e vir aqui falar com todo mundo, né? Então, é um processo agressivo. Se eu não tiver isso, eu não venho aqui falar com você, eu não vou falar com meus pacientes online, eu não vou falar com as pessoas online, fazer um curso, não vou. Eu vou ficar fechadinho dentro de casa, no meu cantinho, lá esperando a pandemia passar, que não passa nunca. Né? Então, se eu não tivesse um grau de agressividade, eu não estaria aqui de jeito nenhum falando com você. Então, nesse momento... Não, ia só comentar que do Ciné até colocou algo também parecido com o que a gente está falando, né? Que você está falando, que a expressão da raiva tem seu valor quando expressa sem ser destrutiva. Desta forma, implica numa capacidade para direcionar o impulso agressivo de forma construtiva na vida, né? Que é o que você está falando aí das polaridades. Exatamente, Luciné. Obrigada aí pela colocação, que é isso mesmo, né? E aí a gente pensando também nesse lugar da pandemia, né? O Freud, ele traz nas escritas dele sobre luto e melancolia, né? Ele diz que a primeira reação natural à perda é a raiva. Então, a primeira reação natural, né? Quando alguém perde alguém, quando eu tenho uma perda, ou uma pessoa, ou emprego, ou qualquer coisa assim, um amigo, um namorado, um marido, é a raiva. Essa é a primeira emoção que aparece, né? E nessa situação atual, a gente está tendo muitas perdas, muitos lutos, né? Muita dificuldade, né? Muitas perdas de emprego, perda de pessoas, perda de... Enfim, várias perdas, né? E o que está acontecendo com a raiva? Se a primeira emoção é a raiva, né? O que está acontecendo, né? Como que essa raiva está podendo ser expressa? Eu imagino e tenho visto, né, nas pesquisas que ela está se tornando depressão, né? Um aumento muito grande do medo, então as pessoas tendem a ficar mais ainda em casa do que deveriam, né? Então não saem às vezes nem para o supermercado de forma alguma, né? A impotência tem aparecido muito, então a gente percebe, né, que essa raiva que não está podendo ser expressa, ela está trazendo esse lugar da depressão, do medo, da impotência, né, nesse caminho. Né? Isso. O Valdo está colocando também que expressar a raiva adequadamente diz respeito ao quanto se está conectado, sem precisar vomitar ou jogar sobre o outro, e sim de forma dirigida a quem de fato, sem machucar... a quem de fato, enfim, sem machucar ou destruir. Isso mesmo. Obrigada, Valdo, pela contribuição aí, né? Então, por exemplo, a gente vê os médicos, enfermeiros e todo o pessoal da área da saúde que está, né, nesse movimento ajudando muito, né, nesse momento do Covid, né? Se eles não tivessem a força da agressividade, eles não estariam ajudando todo mundo como eles estão fazendo, né? A gente não estaria tendo esse lugar importantíssimo que eles estão ocupando, né? Isso. Então, se eu for pensar, eu acho que assim, eu volto a falar lá, responder aquela pergunta, né, de como é que a gente trabalha com a agressividade, tentando trazer a raiva genuína, né, e expressar a raiva genuína, né, que foi uma pergunta que foi feita lá atrás, né. Então, na terapia, né, eu vou buscar sempre a saúde corporal. Na psicoterapia, né, eu vou sempre buscar a saúde corporal, ao invés da contração e da ira, né?
Então, a agressividade, ela pode ser expressa fisicamente, verbalmente, pensando sempre em buscar a dissolução da couraça e os bloqueios criados na infância e ao longo da vida, né? Então, vou sempre buscar trabalhar com o desbloqueio das couraças, o desbloqueio a dissolução, né, dos bloqueios e dos bloqueios da couraça, né? Então, muitas vezes, quando a raiva genuína ela é expressa, daí a gente consegue, às vezes, trazer até um choro, uma emoção muito forte. Então, a busca vai ser sempre para desbloquear a couraça, os bloqueios que estão impedindo a pessoa de buscar essa raiva genuína, né? Através dos exercícios corporais que são variados que a gente pode fazer, né? Então, a gente tem que diferenciar também as gradações do sentimento da raiva. A sua função positiva de ação, né, que é a vida, limite, tudo isso que a gente já falou, né? Autoproteção e as formas de perceber, sentir, controlar, né, expressar as diversas formas de raiva que possui. E isso é muito importante para que a gente possa trabalhar aí nesse caminho da expressão. Então, isso. Ana, só para te avisar que o tempo da gente tem uns 7 minutinhos, tá bom? Só isso? Uau! Só. Então, tá bom. Então, acho que assim, né? Quanto mais ajudamos, né, os nossos pacientes a expressar a raiva contida e bloqueada em seu corpo, mais estaremos ativando a corrente da vida, né? E assim recuperar a agressividade natural. Tá? E eu então, acho que respondendo... complementando isso que o rapaz perguntou lá, que vão ter uma infinidade de exercícios, né? Não vai ter como falar muitos, mas pelo menos pela biossíntese a gente vai buscando um movimento que tenha sutil, né? Do que o cliente está trazendo. Então, às vezes ele fechou o punho e nem percebeu, e aí a gente sinaliza para olhar, para segurar um pouquinho, fechar, abrir. Ou se tiver alguma, né, dependendo do nível que tiver, torcer uma toalha, enfim, vai ter N recursos aí, mas que a gente vai seguindo, direcionando o que o cliente vai trazendo. E às vezes até colocar o som também, né? Quando está expressando, fazendo o movimento, tentar colocar um som ou uma palavra. Então, essa questão do som eu acho muito importante, né? Porque é um dos bloqueios, grandes bloqueios, né? A gente está falando de expressão de movimento, mas um dos grandes bloqueios é a expressão do som, né? E eu até costumo citar um exemplo que uma vez eu escutei um amigo falar, e eu uso sempre, né? Que quando a gente nasce com um passarinho na garganta. E ao longo da vida, esse passarinho vai embora, ele some. E aí depois, para a gente recuperá-lo novamente, a gente tem que começar a desbloquear e aí poder trazer o passarinho de volta para ele cantar, para ele gritar, para ele falar, né? Então, às vezes meu netinho começa a gritar e eu falo, isso, pode gritar, eu incentivo, eu brinco, as minhas filhas ficam bravas comigo. Mãe, você está ensinando ele a gritar, não tem problema, deixa o passarinho cantar, daqui a pouco esse passarinho vai embora e aí vai ficar sem passarinho, é muito pior. Então, trazer a expressão do som é muito importante para desbloquear nessa região e trabalhar nesses processos da biossíntese mais sutis, né? Então, como é que eu olho para o movimento que a pessoa está fazendo, incentivo, amplio, crio uma ampliação daquele exercício para ela poder sentir mais o corpo, não só na expressão corporal, mas também na expressão da voz e no olhar e tudo isso, né? E o mais importante, né, é que os exercícios eles têm que ser feitos num contexto de muita segurança, né? E num contexto de muito contorno, porque senão as pessoas podem sair por aí gritando, falando e sem uma organização e sem um caminho correto, né? Isso, então, perfeito. Para a biossíntese, né, trabalhar com a alma do músculo, que é o nosso mesoderma, né, e unir o movimento à respiração e aos sentimentos é construir uma nova imagem corporal, refletindo a potencialidade da resposta adaptável ao estresse, do meio e experienciar a alegria de viver. Então, trabalhar com a alma do músculo
trabalhar no caminho de expressão da alegria, de viver, trabalhar nesse caminho para você ir recuperando o lugar da agressividade genuína e positiva que eu estou falando, tá? E estabelecer também uma direção para dentro, para o nosso endoderma, né? Buscando contato com a parte da pessoa que tem recursos, ampliando o seu potencial para a saúde e o caminho para a evolução a partir da essência, né? Uma coisa muito importante que eu quero falar antes de finalizar, né, é que amor e agressividade não são opostos. A busca do amor é também um movimento agressivo, que pode ser extremamente suave e ainda assim conter o impulso de ir ao encontro, que é uma força agressiva. Então, ir ao encontro é uma força agressiva. Tá? Então, acho muito importante que a gente possa pensar que amor e agressividade não são opostos, eles estão juntos, porque eu preciso dessa agressividade também para buscar o amor, né? Enfim, o que mais que eu gostaria de saber? Eu não sei, talvez tenha mais alguma coisa que você queira saber. Foi ótimo, já falou muita coisa bacana. A gente tem 3 minutinhos só. Então, tá bom. Uma coisa Mas pode importante, falar. né, que a gente talvez possa falar, que eu não falei aqui, mas a respeito do cutting dos adolescentes, né, que eu fui pesquisar um pouco também, e de dizer que a expressão de se cortar, né, ele está muito mais ligado à depressão do adolescente do que de uma agressão, de uma agressividade. Tá? Então, ele está muito mais ligado às depressões, porque a gente tinha comentado, né, Camila, se aparecesse uma pergunta nesse caminho, então eu queria só deixar isso como uma pulguinha aí, depois a gente pode falar mais em algum momento, tá? Tá E aí, certo. aproveitando esse momento, né, final, que a gente está já no finalzinho, de falar das 3 Bios, né? Eu faço parte da comissão organizadora do evento das 3 Bios, que esse ano vai falar sobre a Odisseia de 2020, um tempo fora do tempo, que vai ser um evento de 3 dias totalmente online. Todo ano era em Campos do Jordão, esse ano vai ser totalmente online. E eu gostaria de convidar todos para estar lá, né, no site das 3 Bios também vai estar as informações. E é isso que acho que eu gostaria de estar colocando. Vai ser um evento muito bacana, com palestrantes ótimos, e eu espero encontrar todo mundo lá também. Pois tá bom. Okay? Pois então, muitíssimo obrigado, viu, Ana? Muito rica. Eu que agradeço, Nossa agradeço live, com toda a muitas equipe. informações. Eu agradeço toda a equipe da Biosciência aí de Natal e espero ter conseguido contribuir aí para algumas informações sobre esse olhar da agressividade com um olhar positivo e não como um olhar só negativo da agressividade. Isso, como uma potência de vida. Exatamente, como uma potência de vida. Pois um beijo, Tá muito bom? obrigada. Quero agradecer a todos que participaram também, no domingo à tarde, né, que poderiam estar descansando, dormindo, mas vieram aqui participar. Agradeço a todos também. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.